Olá, bom dia. Bem-vinda aqui ao canal Mulher Virtuosa na Atualidade. Eu me chamo Roseli, para você que é novo aqui. Esse canal ele está se iniciando esse ano, né? E eu venho com um projeto aqui que eu creio que veio inspirado de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz pra gente contar os feitos do Senhor. E esse canal ele é para isso, né? Para contar os feitos do Senhor na minha vida, né? E eu vou fazer aqui uma maratona, né? Falando sobre como se fosse, digamos assim, princípios, na verdade siglas, para a gente entender como que foi a transformação na minha vida sentimental, né? Esse canal ele vai falar muito sobre isso, a questão da vida sentimental. Você que um dia foi uma mulher mundana e você está começando a congregar, buscar, né, a paz de Jesus Cristo dentro de uma igreja. E muitas vezes você fica pensando como que você vai se comportar em relação à sua vida sentimental, né? Como que é nascer de novo nesse sentido, de que você já não vai ter aquelas práticas do mundo, né? Então esse canal ele é para isso, que é o que eu assim me esforcei para fazer. Não vou dizer para vocês, fiz 100%, né? Mas eu me esforcei muito. É claro que eu poderia ter feito melhor, mas de uma mulher mundana como eu era, né? Uma mulher muito carnal. Eu creio assim em Deus, que Deus, graças a Ele, né, tem trabalhado muito na minha vida, e eu quero compartilhar com você sobre isso. Então eu criei aqui, já veio essa ideia aqui, essa ideia é de uma vez de um seminário que eu fiz há muitos anos atrás, que se chamava COI, né? Confiar, obedecer e esperar, né? Sobre vida sentimental para jovem. Mas aí eu fiz aqui um assim, COEC, né? COEC, conhecer, obedecer, esperar e colher, né? Eu fiz 4 letras. E hoje a gente vai falar sobre conhecer. O meu testemunho é sobre conhecer. Como é que você vai começar a conhecer ao Deus vivo, né? Ao Deus Pai, ao Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo, ao Deus que é um só, Ele, o Espírito Santo, Jesus Cristo, né? Eu vou contar de mim. Quando eu comecei mesmo, eu vou contar desde lá do início, né? Eu não sabia orar. E geralmente, assim, eu comecei a buscar a Deus, né? Eu lembro que eu ia para um monte orar. E lá eu vi o pessoal orando, né? Mas eu não sabia muito. Era uma causa na minha família que eu estava buscando. E aí eu lembro que eu orei pedindo, né, a Deus e pedindo o nome de Jesus Cristo. E aí eu tive resposta. Então eu fiquei admirada, né? Eu falei, Deus ouve a oração. Eu não tinha o costume de orar, pedir algo de Deus, não tinha, né? Não tinha esse costume. E aí eu lembro que eu fiz essa oração, né? Foram uma das minhas primeiras orações há muitos anos atrás. E lá eu vi que Deus respondeu, né? Então o que eu descobri? Que Ele é o Deus vivo, né? Como está escrito na palavra dele aqui em Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 14, Moisés diz para ele, eu vou até os israelitas, mas quem eu vou dizer que o Senhor é? E ele diz, eu sou o que sou. Então, Ele é o Deus vivo. É claro, né, que quem somos nós para a gente dizer, né, conheço ao Deus vivo. Mas eu creio que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos dá a direção para a gente entender alguns atributos dele, né, que ele nos permitiu conhecer, porque
eu temo e tremo para falar, né, que é um Deus de mistérios e que nós somos suas criaturas, né? Então eu tô aqui para falar para vocês que foi assim que eu comecei, né? Como tá aqui o conhecer, né? A primeira letrinha dessa jornada que a gente vai fazer aqui. Eu vi que ele ouvia, né? E ele respondia, mas foi no nome de Jesus, né? E aí eu comecei a ir para os cultos, comecei a ouvir a palavra, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus, né? E na palavra de Deus a gente começa a entender o que agrada a Deus e o que não agrada, né? E também a gente vai ouvindo lá nos cultos, na igreja, as promessas de Deus, né? E eu lembro que uma promessa que eu ouvi dele é que ele é um Deus perdoador, né? Você que é nova na fé, talvez você fique se perguntando como que é o plano da salvação, né? Qual o principal plano de Jesus Cristo para nós? O principal plano é de salvação, é de salvar nossa alma. Aqui, nesse corpo que você está vendo, nesse corpo onde você está, existe uma alma, né? E essa alma, ela precisa ser salva. Mas como que ela vai ser salva? Quando você se entrega a Jesus Cristo verdadeiramente, né? E Jesus Cristo é quem veio tirar o pecado da gente, né? A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus que veio aqui e tirou o pecado da gente. Adão e Eva, eles pecaram. Então, eles trouxeram toda essa condenação para todos nós, né? A humanidade. Que foi o pecado. E o pecado, ele gera a morte, né? Por isso que todos têm que passar pela morte. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos dar a vida eterna, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, vocês podem meditar, que existiam duas árvores no jardim, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. A árvore da vida representa quem? Jesus Cristo. Então, eu digo assim que quando o homem e a mulher eles saíram do jardim por eles terem pecado, terem desagradado a Deus, eles estavam tendo ali uma oportunidade que foi dada para nós, porque se eles continuassem ali, eles iam querer comer da árvore da vida, e aí seria um pecado eterno para todos nós. Então Deus, a gente percebe um Deus misericordioso, um atributo de Deus que é a misericórdia, né? Existem duas formas de atributos de Deus, né? Eu estava meditando sobre isso. Os atributos imensuráveis que não se pode medir, né? Que é a criação, que é o poder que Ele tem é imensurável. E tem os atributos que são mensuráveis, que a gente pode entender e também buscar imitar, que foi a misericórdia, né? Às vezes a gente não quer ter misericórdia, mas quando a gente olha para Deus e vê que Ele tem misericórdia da gente, a gente tem misericórdia do próximo também, né? E ali em Gênesis mostra isso, a misericórdia de Deus, porque quando Ele tira o homem do paraíso, Ele está decretando que o homem vai ter mais uma oportunidade, que é Jesus Cristo. Então a gente está nesse tempo agora, nesse tempo em que Jesus Cristo Ele veio nos dar a vida eterna. O que é isso, a vida eterna? Ele diz aqui em João 14, né? Ele diz assim: eu vou para o Pai. Ele fala que Ele deixa uma promessa. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele falou isso, que ele ia ao Pai preparar lugar para a gente. Então, o Filho de Deus, ele veio aqui, a palavra de Deus diz aqui em João 3,16. Esse versículo, muitas vezes a gente pode falar, né? Você já ouviu falar, mas será se esse versículo ele já entrou na sua alma verdadeiramente? Você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Ele deu Jesus Cristo. Às vezes você pode estar se perguntando, mas a minha vida sentimental, eu só sofri, eu só fiz escolhas erradas, só me magoaram, eu fui vítima, eu fui abusada, né? Me abandonaram. Mas Deus diz aqui que Ele deu o único Filho dele, o único, por amor a nós. A gente aqui já consegue entender que é imensurável esse amor, não tem explicação, mas o que a gente pode é receber esse amor. Saber que uma pecadora mundana, né? Talvez você seja uma mulher assim, que sai para as festas para esquecer a tua dor, né? Que fica com um e com outro buscando alguém que te ame, alguém que seja essa pessoa que vai logo morar junto e quando você vê, você se decepciona, né? Porque você ainda não conheceu verdadeiramente a promessa de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Mas para isso a gente precisa se arrepender, né? A gente precisa lutar para deixar para trás a velha criatura, para buscar a promessa de Deus, né? Eu não vou ficar aqui falando para você que faz isso, faz aquilo, que a tua vida sentimental você vai encontrar alguém. Eu vou falar para você que Deus tem uma promessa na tua vida, que é salvar a tua alma, que é para você se arrepender dos seus pecados, pois o pecado ele leva à morte, ele leva à destruição. O pecado ele faz com que a gente colha tanta tristeza nessa terra, porque o que Deus quer é que a gente se aparte do pecado, que a gente lute contra ele todos os dias da nossa vida, que a gente não queira aceitar ele na nossa vida, porque assim a gente vai ter delícias na nossa alma, né? E como é que você vai ter força para isso? É quando você verdadeiramente busca em Jesus Cristo a transformação do teu ser, né? A palavra de Deus diz em João 15 que há um Espírito aqui, que o nome dele é Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele é o Conselheiro. E diz aqui que ele vem e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então virá um juízo sobre essa terra. Virá sobre nós vamos prestar conta, a gente vai prestar conta. Porque para você que é nova na fé, né? Você que várias vezes ficou com um e com o outro, você que usou roupas, né, sensuais, como eu usei um dia, a gente vai prestar conta, né? Você acreditando ou não, a gente vai prestar conta. Esse corpo aqui não é nosso, ele é de Deus, ele não é propriedade nossa. E a gente vai prestar conta do que a gente fez, do que a gente usou, como a gente usou ele, como a gente cuidou dele, como a gente se vestiu, se foi para sensualizar, se foi para se aparecer, para chamar a atenção de algum homem, né? Mas por que você faz isso, né? Porque existe o diabo, né? O inimigo. A palavra de Deus diz aqui em João 10 que existe e que ele veio, ele tem algo para fazer aqui nessa terra. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então ele veio para isso. Ele veio para matar toda a tua pureza, né?
ele trabalha na vida da pessoa desde quando ela é criança, causando malícia, né? Como foi comigo foi aliciamento, fui aliciada quando eu era criança. Então ali já despertou, né? Que as pessoas chamam de acendume, né? Então ali já despertou o acendume. E isso foi o diabo que fez, né? Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu não vou perdoar o fulano porque ele fez isso comigo, ele me aliciou. E eu vou contar para você o meu testemunho, que é a pessoa que me aliciou depois de muitos anos. Eu encontrei com ela num leito de um hospital e eu orei. Deus me usou para orar por ela, ela ficou curada para a glória de Deus. Então, são situações que você, quando você vem para Jesus Cristo, que você vai ver que você está sarado, né? Então, eu vou trazer mais vídeos aqui no YouTube como esse, mas o que eu quero que a gente guarde na nossa alma é que Jesus Cristo, Ele está pronto a nos perdoar, enquanto há tempo para nós, enquanto a gente está aqui nessa terra. Mas existe uma justiça, existe um juízo, né? Eu digo assim que eu sou tão grata a Deus, porque se eu fosse colher tudo que eu plantei no território do inimigo, né? Quando eu era mundana, se eu fosse colher tudo de uma vez, eu não estava mais aqui nessa terra. E a bondade, a misericórdia de Deus faz com que a gente colha parcelado, né? Existe uma lei, né? São várias leis aqui na Bíblia, né? Na Bíblia é a lei suprema, né? Mas aqui dentro existem várias outras leis, que é a lei da semeadura. Então, eu digo que é a lei assim na minha vida, que sempre aconteceu e talvez esteja acontecendo na sua, mas você ainda não tinha percebido, né? Ela acontece na vida de todos. De todos. Se a gente plantar mágoa, se a gente plantar rancor, vai colher, né? Se a gente plantar sensualidade, mostrar o corpo, vai colher no corpo. Eu colhi, mesmo sem eu conhecer essa lei, eu colhi. E até hoje eu ainda colho, mas graças a Deus. Então eu vou finalizar o vídeo, né? Que o meu celular ele enche rápido. Mas se Deus quiser, eu creio que eu vou conseguir um celular com uma memória maior para a gente ir compartilhando aqui. Então, para você que está iniciando a caminhada, né, com Jesus Cristo, está descobrindo que Deus te ama, que Jesus Cristo, Ele quer habitar em forma de espírito em você, né? Bem-vindo aqui no canal, bem-vindo. Esse canal vai ser mais voltado para mulheres, né? Mulheres que verdadeiramente querem lutar contra a carne, querem vencer as tentações, né? Que são diárias. Esse canal é para isso, mas se quiser também homem ficar, bem-vindo, né? É um canal onde eu vou falar para vocês realmente o que eu vivi. Não adianta eu querer dizer uma coisa que eu não vivi ou que eu não vivo. É muito bom a gente aprender com a experiência do outro, né? Para que a gente não sofra tanto. Então, essa é a minha intenção. Contar a minha experiência para vocês, para que vocês não sofram tanto ou errem tanto quanto eu errei, né? É isso. Jesus Cristo, Ele tem princípios para nós, né? Se a gente se esforçar, porque o reino dos céus, ele não vem com facilidade, né? E o reino dos céus em nós é a cura da nossa alma. Não vou aqui estar falando de outras coisas dessa terra, mas é a cura da nossa alma. Você está passando por várias situações e a tua alma está em paz, né? É você não sofrer mais porque você está solteira, você já passou dos 40 anos. Esse é o reino dos céus, é você buscar um sentido para a tua vida, né? Você que tem buscado em pessoas o sentido para a tua vida, tu não vai achar. Tu não vais achar, porque as pessoas elas falham, as pessoas se ausentam. Mas se você buscar em Jesus Cristo, com toda certeza você vai encontrar descanso para a sua alma.
e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Tá bom? Então até próxima semana, se Deus me permitir estar aqui, e que o meu testemunho, essa palavra de início, né? A gente tem muito chão pela frente, graças a Deus, né? E que você seja bem-vindo aqui no canal. Comenta, né? Você que quiser meu e-mail, quiser enviar um e-mail, eu vou deixar o meu e-mail aqui disponível. Fique à vontade, tá bom? Então até o próximo, se Deus nos permitir.